Meu nome é Suelen Crislaine Silva, curso de Administração Pública no Polo de Passos. Analisando a primeira pergunta, qual a possibilidade do contratante determinar a rescisão contratual por culpa do contratado? O meu objeto do contrato administrativo em questão é a prestação de serviço da lavanderia para atender os alunos da UFOP. Eu acho que antes de mais nada, antes de falar sobre as possibilidades de rescisão, seria interessante lembrar alguns pontos já estudados. No caso, uma vez que o contrato já é firmado, ele deve ser cumprido, conforme a pacta sunt servanda. Porém, existem exceções para que ele possa ser rescindido. Lembrando que na administração pública vale muito a supremacia do interesse público, em que todo serviço deve ter continuidade para atender o interesse público. Portanto, eu como gestora pública utilizaria o cenário da pandemia para rescisão, onde ele não sendo utilizado, visto que ele foi feito para atender os alunos da UFOP. Ou seja, essa prestação de serviço, no caso que a lavanderia, pode incorrer em rescisão contratual, pois pelo fato que não pode haver aglomerações humanas, não há como continuar com a prestação de serviço, em razão de que todas as atividades universitárias estão paralisadas por tempo indeterminado e que, segundo a Lei 866/93, o contrato pode ser rescindido quando não está sendo utilizado para satisfazer o interesse público. Assim, a administração pública pode provocar rescisão unilateral do mesmo pela incapacidade de prestação do serviço de lavanderia, segundo o seu artigo 79 da lei citada acima. Portanto, como esse contrato foi assinado no dia 18/8/2020, não caberia rescisão pelo fato imprevisível, visto que ambos já sabiam que havia pandemia. Então, analisando por essa parte, as possibilidades possíveis de rescisão para o presente contrato, em que a administração pública pode rescindir por culpa do contratado, seria, segundo o artigo 78, que encaixaria, seria pelo o não cumprimento de prazo, o não cumprimento de execução, a não prestação do serviço conforme está prescrito nas cláusulas, e a contratação de outra empresa terceirizada para fazer o serviço que seria realizado pelo contratado. Esse está prescrito no inciso do 1 ao 7 e no inciso 18. Continuando essa análise, a gente pode perceber, então, que a administração pode rescindir unilateralmente, que está contido no seu artigo 78 da Lei 866/93, que é a utilização das prerrogativas públicas, que é direcionada ao Estado para defender os interesses públicos. E, nesse caso, as consequências cabíveis por culpa do contratado, que está no seu artigo 80 da Lei 866/93, seria a execução da garantia, a retenção de crédito, ocupação de bens, locais e serviços e assunção do objeto. Apesar do Estado ter prerrogativas sobre o contrato, é preciso que tenha uma fiscalização, que seja a fiscalização do contrato, que está contida na Lei 866/93, em seu artigo 58, onde será feita para manter os princípios da administração pública, que são legalidade, publicidade, eficiência, e que está designado no seu artigo 67, no parágrafo 1º, que a fiscalização é um representante legal que fiscaliza e acompanha os procedimentos do serviço prestado. Desse modo, a fiscalização notifica todos os casos que vem acontecendo durante a prestação de serviço. E ele, notificando o caso,
não sendo rescindente mais, ou seja, ele já notificou várias vezes o mesmo fato. E aí ele passa para a administração pública e a administração pública efetua, né, a rescisão do contrato, e nele há umas sanções administrativas que devem ser seguidas, que está no seu artigo 87 da Lei 866/93. Nesse caso, caberia a multa, ou seja, a multa seria pelas cláusulas não cumpridas, entendeu? No caso do meu objeto. A terceira questão seria ao contrário, seria o contratado rescindir o contrato, entendeu? Ele que ia reivindicar a rescisão contratual, o contratado queria reivindicar a rescisão contratual. Então, nesse caso, com o mesmo objeto, que seria o serviço de lavanderia para o FOP, é possível rescindir o contrato sim, conforme a Lei 866/93, no seu artigo 78, tendo a possibilidade do contratado rescindir com a administração pública. Analisando a questão do cenário da pandemia, a administração pública teve muito gasto em busca de atender os interesses públicos de forma a se prevenir contra a doença. Então, ela, mesmo com o caso da pandemia, ela não tem o direito de ficar sem cumprir o contrato em relação ao pagamento e à execução, né? Então, no caso, os motivos cabíveis de rescisão para manter a sobrevivência e a prestação de serviço é que o contratado tenta rescindir o contrato com a administração pública, tá? Então, a administração pública não pode ficar de pagar por mais de 120 dias e nem suspender o contrato por mais de 120 dias, que está contido no seu artigo 78 da Lei 866/93. Neste caso, o contratado deve avisar a administração pública o motivo e provar judicialmente o motivo cabível para rescisão, que no caso está no seu artigo 79. Então, como todo serviço tem as suas consequências, todo ato tem as suas consequências, no caso do contratado sobre a administração pública, tem consequências também. Está contido no seu artigo 79, parágrafo 2º, ou seja, o contratado deve receber todos os pagamentos atrasados, liberar a garantia que consta no contrato, arcar com os prejuízos, ou seja, indenizar o contratado, pagar os lucros cessantes, se houver rescisão antes do prazo de 12 meses. No caso, caberia nesse caso porque o contrato foi firmado durante 12 meses.